Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da MUV, o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável. Com muita prática e ciência, Cauê. Sem mimimi. Cauê, nas nossas decisões, nas nossas resenhas para decidir qual o episódio que a gente vai gravar e tudo, esse eu fui bastante interesseiro. Porque por mais que a gente estude o assunto, é impossível estudar tudo. Você sabe a nossa seara e nossa cruzada para poder se aprofundar um pouco nesse assunto. E a gente não consegue chegar, eu digo que nem 1/10 do universo que tem. E a parte que eu pedi para você falar hoje, na verdade eu estava querendo ter uma aula, eu aproveitei. Tá vendo, galera? Interesseiro, oportunista. Estou contigo do meu lado, um assunto que eu não vou me debruçar sobre ele, porque eu tenho outras prioridades dentro da obesidade. Sim. Nada mais justo do que eu aproveitar, meu amigo, para falar, pessoal, de inflamação. Por que que o sujeito obeso, sujeito que está com obesidade, ele está mais sujeito à inflamação, explicar o que é essa tal da meta-inflamação. E aí, Cauê, apesar de eu ter anotado as perguntas aqui, eu sempre anoto e desisto. Então vou botar esse negócio aqui pro lado e vamos conversar, dá sua aula aqui pra gente, pra mim, e vai ser pra todo mundo. Vamos lá, galera. Bem, a gente sabe que a obesidade, ela, além de tudo que ela consegue causar, né, ela gera o que a gente chama de inflamação sistêmica de baixo nível, ou o que a galera chama meta-inflamação, né? E o que seria essa meta-inflamação? Seria aquela inflamação que a gente pode chamar que é subclínica, né? Ou seja, não é uma inflamação que se você olhar no exame de sangue vai ser muito aparente, né? Mas que no longo prazo, sustentada, ela vai causar problemas, ela vai causar prejuízos metabólicos e cardíacos, enfim, uma porção de prejuízos. E tudo começa com uma dieta rica em gordura. A questão toda é que a dieta rica em gordura ou então uma dieta, a gente pode hoje falar também de uma dieta rica em carboidrato, né? Porque a dieta rica em gordura, parte dessa gordura vai sair pela respiração, mas parte vai ficar acumulada e parte vai ficar na circulação, mas principalmente... Dependendo do excesso, né? Dependendo do excesso, né? Precisa de ter o superávit calórico. Exatamente. A gente está falando do cara obeso, e geralmente o cara obeso ele tem um superávit calórico. Sim, né? Perfeito. E a ingestão de carboidrato também eleva muito isso, né? Vamos falar primeiro da elevação da ingestão de gordura. Posso só fazer uma perguntinha já dentro da primeira parte? Você falou uma coisa que eu acho que é legal você reforçar. Que num primeiro momento, estamos falando do indivíduo que já está obeso. Sim. Depois você pode falar se tem no sobrepeso, isso já começa a acontecer, mas não necessariamente um exame de sangue vai dar conta de detectar aquela inflamação que já começa a estar instaurada e que a médio e longo prazo pode vir a desencadear uma série de doenças. Daí talvez tenha um pouco que a gente em algum momento vai falar um pouco mais a fundo da questão da obesidade metabolicamente saudável. E você vai lá, eu falei sobre isso no podcast lá com a Rafa e com a Edma, você vai lá, você faz um exame, você não detecta, a pessoa está obesa, ela é enquadrada como metabolicamente saudável e talvez já esteja nesse processo. Queria que você puder só dar um reforço nisso, que eu acho que é legal. Vamos lá, acho muito interessante falar isso, porque independente das taxas, beleza, ela está com o LDL em ordem, ela está com a HDL em ordem, ela está com a glicemia de jejum em ordem, o hemograma completo está ali tranquilo, contagem de células brancas também está tranquila. Apesar disso, existem outras moléculas que sinalizam inflamação, que são as chamadas citocinas, e que nem sempre vão estar alteradas do ponto de vista clínico. Por quê? Porque para elas estarem alteradas, você precisa de uma inflamação muito robusta, ou seja, uma inflamação aguda. Você machucou o dedo, você vai levar um pouquinho ali TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória. Né? Você está com uma infecção, você vai ter TNF-alfa elevado, você vai ter IL-1 beta elevado, você vai ter... e aí você vai ter o contraponto, as citocinas anti-inflamatórias, IL-6
E L6 a Maria vai com TNF-alfa, né? Depois eu explico um pouco mais isso. Mas principalmente L10, né? Que é anti-inflamatório, vai estar ali tentando compensar, porque são células diferentes que vão produzir essas citocinas em graus diferentes, né? Em cada uma das suas magnitudes. Depois eu posso entrar um pouco mais nisso. Mas, trazendo para o indivíduo obeso, o obeso metabolicamente saudável, ele vai ter tudo normal. Só que TNF-alfa vai estar ali 5, 10% mais aumentado, vai estar dentro da faixa de normalidade, mas não vai estar na média, vai estar no borderline para cima. Entendeu? Um pouco abaixo do borderline. Só que aquela concentração de citocina pró-inflamatória, ela vai ser sustentada ao longo do tempo. Esse é o grande problema. Porque a gente não vê. Né? O cara vai fazer um exame de sangue, a gente não vê. E aí chama o cara de saudável, quando na verdade ele não está. Porque quando a gente vai lá para a ponta, para os estudos epidemiológicos, os obesos, que são, entre aspas, metabolicamente saudáveis, eles morrem mais cedo do que os magros, que não são metabolicamente saudáveis. Então o que está acontecendo? A gente tem alguma coisa aí que pega para os obesos. Essa curva, aparentemente, ela só muda, essa relação, quando você coloca o exercício físico, a atividade física, exatamente, como covariável. Exatamente. Mas aí eu acho que isso é para um outro momento. Talvez para um outro momento. Mas, voltando para a questão da ingestão de gordura, quando a gente aumenta muito a ingestão de gordura, a gente aumenta muito também gordura em excesso, superávit calórico. A gente vai ter um aumento da gordura circulante. A gordura ela é distribuída em lipoproteínas. Né? Então ela vai ser distribuída pelos quilomicrons, pelo VLDL, pelo LDL. Bem, dito isso, as outras proteínas, né, as nossas células interagem com essas lipoproteínas, porque elas são aquelas que entregam a gordura de fato para as células. Só que quando essas lipoproteínas não conseguem entregar, porque as células já estão muito cheias de gordura, né, já estão ali no seu limite, elas sobram na corrente sanguínea. E aí começa o problema. Por quê? Porque, primeiro, né, quando você começa a aumentar a quantidade de gordura circulante, você tem uma elevação natural, né, dos depósitos de gordura nos adipócitos. E aí isso vai estar associado também com a distribuição dos adipócitos. Por exemplo, quando o cara tem uma gordura visceral um pouco mais elevada, no caso de um obeso clássico, ele tem uma gordura visceral muito proeminente, ele vai ter o aumento da produção de resistina, de PAI-1, né, que são moléculas que vão gerar meta-inflamação. Por quê? Porque elas vão gerar um aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias. Né? A resistina, por exemplo, ela não só vai causar aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias, mas também vai diminuir a sinalização para a translocação de glúcido para a membrana. Então, vai diminuir a captação de glicose, gerando resistência à insulina. Excesso de glicose no sangue e esse excesso, exatamente, se tornando crônico, vai levar a uma resistência à insulina. E aí, no caso, muito em todos os tecidos, que parece que a resistência à insulina ela é meio variável, porque você tem uma resistência, inclusive a galera lá do David Ludwig fala isso, você tem uma ação pleiotrópica do hormônio, da insulina, que ela age de um jeito num determinado tecido, age de outro jeito em outro tecido. Além disso, você pode ter resistência à insulina no tecido muscular e não resistência à insulina, ou seja, um mecanismo normal, uma sensibilidade normal à insulina, no próprio tecido adiposo. Sim. O que direciona o que você come para mais acúmulo de gordura. Sim, mas exatamente o que acontece no nível da obesidade. Né? E vamos lembrar que o tecido muscular ele é o mais abundante do nosso corpo em termos metabólicos. É ele que gasta mais energia. Né? Então, se a gente tem resistência à insulina a nível muscular e não temos resistência à insulina a nível de tecido adiposo, o que vai acontecer?
essa gordura toda, ela vai ou ser direcionada para o sangue, vai ficar acumulado ali, o que pode gerar diabetes tipo 2, por exemplo, ou vai ser direcionada para a formação de novas moléculas de gordura. Olha. E a gente vai ter um acúmulo no tecido adiposo. Sim. Entende? Bem, esse é um dos cenários. Só que existe um cenário que está muito associado também com o próprio aparelho digestivo, que é algo que a gente não fica tão atento, né? A gente, professor de educação física, não fica tão atento, porque a gente acha que isso é do médico ou da nutricionista, mas é nossa também, porque o exercício físico interfere nas escolhas alimentares. Isso é papo mais pra frente. A gente tá falando que é papo mais pra frente, mas toda hora a gente vai dar uma pincelada. Vai dar uma pincelada, exatamente. Não tem como. No episódio passado, inclusive, a gente falou sobre isso, né? A gente fez lá a escadinha, tem um pedacinho. É que a gente quer dedicar um episódio só a falar da obesidade metabolicamente saudável, das interações da obesidade com a atividade física. A gente sempre pincela. Isso aí, a galera acho que já deve estar até acostumada com isso. A gente dá sempre um spoilerzinho daquilo que a gente vai falar. Não, é bom que assim, é um conforto que o profissional de educação física, o professor de educação física pode ter. O exercício físico é imprescindível vamos colocar, no tratamento, na intervenção da pessoa que está com obesidade, né? Independentemente, inclusive, de já se estar gerando um emagrecimento. Eu recebi recentemente, um amigo me chamou no WhatsApp pedindo uns trabalhos. Aliás, eu estou até devendo, tem que mandar para ele, porque eu mandei alguns posts meus. Eu falei, cara, leva esses posts aqui que já tem um resumo e tem a referência, que a gente tem um hábito de botar. É difícil fazer um post e não botar referência. Sim. Às vezes a gente até faz, mas eu mandei os posts para ele e agora eu vou mandar alguns artigos, porque o médico, ele tá com um aluno que é obeso, e o médico mandou o cara suspender o exercício físico. E eu não me aprofundei no assunto, tá? Não me aprofundei, mas aparentemente não tem uma justificativa. Olha, você tem que parar porque ele tem esse problema aqui cardíaco que não pode, não. É só porque assim, está muito pesado, primeiro tem que perder peso, um negócio mais ou menos assim. E o professor meio que, assim, preocupado com a pessoa. Você, Alan, esse cara não pode parar de fazer exercício físico. Eu preciso mostrar para o médico e para ele o quão importante é que ele continue fazendo exercício físico para ajudar no processo de emagrecimento, mas antes de ajudar no processo de emagrecimento, isso é uma defesa. Com certeza. A gente já falou aqui várias e várias vezes, né? E tem um autor que eu esqueci, eu citei muito ele já, e agora estou esquecendo o nome, que é uma revisão de 2011, que ele tem um texto que tem uma frase que é simples, que tem outros também, mas que ele deixa muito claro. Os benefícios do exercício físico para qualquer população superam em muito quaisquer possíveis riscos. Então não tem muito, se não for uma condição muito limitante, a pessoa precisa fazer atividade física. Exatamente. E aí, voltando para aquela situação do obeso, para a gente não sair, a gente deu uma curva e voltou, né? O exercício interfere na escolha alimentar. Mas o cara que não faz exercício, ele basicamente vai optar por alimentos que sejam muito ricos em gordura e em glicose, porque esses alimentos são mais recompensadores. Eles estimulam mais o centro de recompensa desses indivíduos. Então, quando o alimento é muito rico em gordura, você tem uma diminuição da expressão de algumas proteínas que vão compor, né, as junções das células epiteliais intestinais, né, chamadas gut-tight junctions. E aí, isso faz com que essa diminuição de expressão de proteínas faz com que a gente tenha uma elevação da formação do que a gente pode falar que é um dos principais elevadores de inflamação no indivíduo obeso, que é o poliliposacarídeo, o LPS. E isso vai fazer com que o LPS, por si só, já é um composto altamente pró-inflamatório. Então, ele, por si só, vai elevar a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Né? Então, isso é um risco que está associado à alimentação. Né? E aí, a gente pode falar,
de várias outras situações que acontecem em paralelo. Por exemplo, quando você muda essa formatação das células epiteliais intestinais, você tem um crescimento de bactérias gram-negativas, que vão potencializar a inflamação nesse tecido. Né? Então, o indivíduo passa a ter um sistema digestório, sistema intestinal inflamado, e essa inflamação vai para o organismo de uma forma geral. Isso diminui a absorção de nutrientes que são importantes para ele. Então, ele passa a ficar, além de obeso, desnutrido. Então, porque ele vai ter um acúmulo de energia, mas ele passa a ter deficiência de vitaminas, de minerais, porque essas gut-tight junctions, elas permitem que passem somente íons. E esses íons são importantes para a gente. Só que, além dos íons, vão passar muitas outras coisas que não são importantes passar ali. E isso vai fazer com que a gente tenha uma modificação daquele ambiente para um ambiente pró-inflamatório. Né? A gente vai ter além disso, né, em paralelo a isso, a gente vai ter uma maior quantidade de macrófagos mudando para macrófagos M1, que são macrófagos pró-inflamatórios. Né? Então você vai ter uma maior migração desses macrófagos pró-inflamatórios, né, tanto no intestino como em outros tecidos, né, provocando um aumento de expressão de citocinas pró-inflamatórias. Né? Você vai ter mecanismos celulares, né, disfunção de mecanismos celulares, por exemplo, a função do retículo endoplasmático na célula de uma forma geral. Quando você tem muita gordura naquela célula, o retículo endoplasmático sofre. Isso aumenta a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa, cara. É muita coisa. E isso tudo, né, quando a gente fala de aumento de citocinas pró-inflamatórias, a gente está falando de diminuição da sensibilidade à insulina, porque tudo isso vai gerar diminuição da sensibilidade à insulina. Isso é a meta-inflamação. Só que, mais uma vez, isso não acontece de uma forma tão absurda assim. O cara não vai explodir. E não é da noite para o dia. E não é da noite para o dia. Né? O cara fica, às vezes, 10, 20, 30, 50 anos obeso. Ele começa obeso na pré-adolescência ou na segunda infância. E ele vai continuar obeso até os 50, 60 anos. São 40 anos obeso. E isso que é o perigo. E aí você poderia, por conta disso, caracterizar a obesidade, então, como uma doença crônica? Sim, sim. A obesidade é uma doença crônica. Ela não é uma doença aguda. Se ela fosse uma doença aguda, trataríamos com um remédio, que acabaria com a obesidade assim. Não é assim. É uma doença crônica que está associada diretamente ao estilo de vida e que somente mudando o estilo de vida que a gente consegue reverter com o tempo e não totalmente. Parcialmente. Lembra aquela velha frase, a pessoa emagreceu, mas ela continua tendo cabeça de gordo? Uhum. Essa frase, ela é verdadeira do ponto de vista científico. Por quê? Porque a inflamação, ela chega a um tal nível em que você começa a ter uma disfunção das nossas células que produzem os nossos hormônios oreticigênicos e anoreticigênicos. Neurobiologicamente, ela emagrece, mas ela continua obesa. Biologicamente ela está magra. Você vai ver os marcadores todos ok, a inflamação vai ter sido revertida, algumas disfunções que podem, algumas comorbidades que podem surgir em paralelo podem, né, melhorar, como, por exemplo, hipertensão, diabetes. Isso acontece muito em paciente pós-bariátrica. Né? O cara tem remissão disso tudo, o cara para de tomar todos os remédios. É incrível, o cara emagrece 30, 40, 50 quilos e o cara para de tomar remédio para hipertensão, para diabetes, porque ele melhora. Biologicamente, fisiologicamente, ele está saudável, mas a cabeça dele não funciona como uma pessoa magra. Vai continuar sentindo fome, porque existe uma disfunção que é por conta justamente desse padrão pró-inflamatório sistêmico que ele teve durante 30, 40 anos.
e que mudou completamente a sinalização, a forma como é expresso os neurotransmissores anoreticigênicos e oreticigênicos. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele continue sentindo fome. Caramba, a dificuldade de lidar. Assim, é algo que realmente a gente precisa entender do ponto de vista complexo. A gente está falando aqui, eu já falei de inflamação a nível sistêmico, eu falei de inflamação a nível intestinal, a gente falou de pâncreas, função e expressão de insulina, falamos de tecido muscular, falamos de núcleo arqueado do nosso hipotálamo, enfim, a gente falou de vários... Sistema de recompensa. Sistema de recompensa. A ação dentro do próprio organismo, você já está ali no sistema dinâmico que é extremamente complexo. Essas terminologias, agora a gente começa a entrar na era das definições, que é legal, a gente vai começar a entender melhor por que num determinado momento você fala sistemas dinâmicos, depois você passa para o sistema complexo, que aparentemente é quando você entra com a ecologia, quando você entra com o comportamento humano. Mas se a gente olhar para dentro do organismo humano, a gente já pode dizer que ali já tem um sistema que é muito complexo. Exatamente. Só na insulina você já vê, ela tem uma ação no cérebro, ela tem uma ação no tecido muscular, ela tem uma outra ação no tecido adiposo, você pode gerar resistência de um lado e não ter do outro. Além das diferentes ações, você pode ter diferentes respostas à própria obesidade em si, o que gera um ciclo que é vicioso, né? um looping negativo. Exatamente. Né? Resistência à insulina no tecido muscular, manutenção da acessibilidade no tecido adiposo. A ação da insulina, se a gente olhar só para a LPL, né, rapidamente, ela inibe a LPL para o sistema muscular, mas ativa para o tecido adiposo e direciona para a adipogênese, ou seja, aumento do tecido. Aumento do tecido adiposo. E a gente, com o aumento do tecido adiposo, a gente passa a ter outros problemas. Porque, por exemplo, uma adipocina boa, que é a adiponectina, que sinaliza para aumento da atividade da MPK, por exemplo, para gerar a translocação de GLUT4 independente da ação da insulina, é um mecanismo importante para a manutenção da sensibilidade à insulina, principalmente quando a gente está em exercício, né? Mas a adiponectina, a produção dela pelo tecido adiposo, ela é inversamente proporcional à quantidade de gordura que tem na célula. Ou seja, quanto maior a quantidade de gordura que tem na célula, menor a expressão de adiponectina. Olha só. Então, você, além de ter você tem os mecanismos que são patológicos exacerbados e os mecanismos de proteção inibidos. Entende? É uma situação realmente muito complicada. E isso a gente está falando só de gordura. Se a gente for avançar para a glicose, né, a glicose em excesso na corrente sanguínea potencializa a formação dos agentes, né, dos elementos avançados de glicação, né, os AGEs, né, que no envelhecimento, essa é legal, no envelhecimento você tem aumentado. Legal do ponto de vista de gostar de estudar, exatamente. Legal, não tem nada. Exatamente. No envelhecimento você tem um aumento natural da formação desses produtos avançados de glicação ou elementos avançados de glicação, mas na obesidade você tem essa elevação muito mais significativa. Por quê? Você está acumulando glicose na corrente sanguínea, essa glicose ela interage com outras moléculas, e isso gera uma reação em cadeia que eleva a quantidade de compostos ali que vão estar associados à inflamação, que vão potencializar a inflamação, né? Tanto os elementos avançados de glicação quanto a gordura, né, o aumento da gordura circulante, vão potencializar o estresse oxidativo. Ninguém fala de estresse oxidativo, a gente fala aqui. O estresse oxidativo, né, elevado pela quantidade aumentada de produtos avançados de glicação e pela quantidade
maior de tecido de gordura circulante, né? Ou liberação de gordura pelo tecido adiposo, porque ele também faz isso. Isso tudo faz com que a pessoa fique cada vez mais inflamada. Caramba, Cauê, você tá falando isso tudo e eu tô refletindo aqui, porque cada vez mais, e essa semana eu dei uma pequena revisada e eu acho que a gente em breve vai fazer um episódio sobre isso também, que eu acho que é importante. A gente tem os estudos olhando realmente para quais são os problemas da obesidade, olhando para essa obesidade metabolicamente saudável, para a obesidade não metabolicamente saudável, os riscos de determinadas doenças, o risco de morte, todos os riscos associados, e você já começa a ter alguns trabalhos, e a gente não pode fechar o olho para nada. Uhum. Tomar muito cuidado, porque a gente tem aqui, por tudo que a gente já viu e leu, estudou e viu na nossa profissão, eu particularmente vi bastante, estou há 25 anos lidando com isso, dos malefícios da doença, então tem uma tendência a já olhar para a obesidade e falar, cara, não é bom, ponto. Mas a gente não pode fechar o olho porque a ciência está trazendo. Eu não falei de novidade, falo de atualização. Uhum. Olha, para isso aqui é ruim, para isso aqui não é tão ruim assim. E aí eu acho que tem que tomar maior cuidado na hora de interpretar esses dados, porque daqui a pouco as pessoas se usam muito mal disso. A famosa história de ligar os pontos. Uhum. Você pega um artigo para doença tal, a gente depois vai entrar nesse detalhe, eu estou com os trabalhos, já estou estudando esses trabalhos, a obesidade metabolicamente saudável não tem diferença para o indivíduo magro, metabolicamente saudável também. Mas para aquele problema ali, para um outro já tem. E outra coisa, a obesidade metabolicamente saudável ela é uma condição que, na maioria dos casos, ela se reverte num prazo de 5 a 10 anos. Então, e eu acho que isso é interessante que a gente comece a ficar ligado nisso, é a gente que fala bastante, gosta de falar sobre esse assunto e gosta de lidar com esse assunto, que é, você vai ter sim casos de pessoas obesas que está tudo bem. Pessoas que vão viver mais, não vão ter o seu risco não vão ter a sua longevidade, seu tempo de vida afetado, e até pelo contrário, elas vão, muitas vezes, podendo até viver mais do que pessoas magras, porque você tem essas variações. A questão que eu sempre gosto de trazer é esse percentual até onde a gente está vendo das pessoas que estão obesas e que vão ter uma vida normal é um percentual baixo, muito pequeno, e que muda para o outro com o tempo. Aparentemente, se você pegar aqui as médias dos trabalhos, eu vou fazer uma inferência particular, você vai chegar em torno de mais ou menos 1/3 das pessoas com obesidade metabolicamente saudável. E essa obesidade metabolicamente saudável já começa a ser discutida como é que se classifica, porque nem isso tem consenso. Aí já é um outro problema. Você não tem consenso de como classificar a condição metabolicamente saudável. Isso é uma discussão da ciência hoje. Mas dentro das classificações mais padronizadas, você tem 1/3, 2 indivíduos obesos. Desses, metade, num prazo de 5 a 10 anos, aparentemente, se torna não metabolicamente saudável. Quando você joga tudo no bolo, olha como diminuiu o número de pessoas que estão obesas e estão metabolicamente saudáveis. Aí é sempre a pergunta que eu faço. Vale a pena correr esse risco? Não, olha só, pode ser que, cara, você não pode falar que só porque o cara é obeso que ele está ferrado. Não posso. Mas o risco de ele ficar ferrado é muito maior do que não está. Assim, você quer correr esse risco? A mesma coisa, eu que hoje, que já fui, faltou 0,3 para eu ser obeso. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu fiquei com um sobrepeso ali, borderline da obesidade. E eu sei o que eu estava passando. Eu sei a vantagem que foi para mim emagrecer, para minha qualidade de vida. Mas eu não posso falar só pela minha expectativa, né, pelo meu ponto de vista. Para mim, eu posso falar do meu ponto de vista para mim. Eu não posso extrapolar isso para o resto da população. Por isso que a gente estuda. E aí eu pego hoje. Legal, tô magro, bacana, legal. Resolvi? Não resolvi.
eu tenho que ser uma pessoa que me alimenta bem, não é só gerar déficit energético, ou um balanço, um equilíbrio energético, mas eu tenho que ser uma pessoa... Eu entendo que é importante eu ser fisicamente ativo. Então, eu procuro manter uma rotina de atividade física. Porque também não é só, eu emagreci, tá tudo bem. E não é só isso também, né, cara? É você manter uma rotina que eu tento separar muito hoje. Na minha cabeça funciona assim, né? Você pode, do nada, decidir correr. Ah, quero correr, meia hora. Mas você pode decidir fazer um treino de corrida. Uhum. São coisas diferentes. Sim. E você pode simplesmente ter um dia mais ativo. Você pode ficar um dia inteiro mais em pé, lavar a louça, varrer a casa, descer a escada, subir a escada, se locomover para lá e para cá. Isso é vida ativa. São 3 coisas completamente diferentes que contribuem cada um à sua maneira para que você mantenha uma rotina mais saudável. Sim. Né? O artigo do grupo da Emilin, né? Fala lá 375 horas... Minutos. Das 6 horas. Das 6 horas e 15 minutos de atividade física leve. É o quê? É isso. É ficar em pé, é varrer a casa, é lavar a louça, passear é com o cachorro, comida, passear com o cachorro, subir escada, descer escada. Brincar com gato. E aqui em casa tem gato, eu adoro. Sentar no chão. Isso aí. Perfeito, Cóia. Então, assim, a gente está falando de não só uma mudança no pensamento em relação à prática de atividade física sistematizada, mas em relação a uma mudança no estilo de vida. Sim, aí quando você fala mudança para um estilo de vida mais saudável, porque isso eu acho engraçado também, né? Porque o estilo de vida, que é importante, está virando... É até legal que eu acho que o nome estilo de vida, ele em si só já está encerrando o assunto, estilo de vida saudável e ponto. Porque, efetivamente, você pode ter um estilo de vida ruim, sim, não saudável, um estilo de vida que está fazendo você ficar mais doente, está fazendo você adoecer. E você pode mudar para um estilo de vida, para um comportamento mais ativo, um comportamento alimentar mais saudável, um comportamento social mais saudável, e aí a gente vai entrar até em áreas que não são as nossas. Trazendo aqui para o exercício físico, Cauê, e fugindo um pouco, daqui a pouco a gente volta, mas já que você puxou esse gancho, que você pode sair para correr e você pode sair para treinar. E o treinar, ele tem uma importância, e aí o papel do profissional, do professor de educação física, do profissional de educação física, até conversei isso outro dia com o Amoroso, né, essa falsa dicotomia, se é professor, se é profissional. Eu fico tentando respeitar os lados, que cada um pensa no negócio. Afinal, assim, isso é uma grande bobagem, né? Nós que trabalhamos com movimento, temos uma responsabilidade, porque eu, particularmente, eu quero, quanto mais a pessoa puder se movimentar, melhor. Mas eu sei que quando ela vai na mão de uma pessoa que sabe prescrever, ela vai ter gerado naquele corpo, naquele ser humano, desafios que o mundo moderno tirou quando você pensa pelo prisma evolutivo. Exatamente. Tudo aquilo que se fazia quando a espécie surgiu, que era necessário para a sobrevivência, hoje não se apresenta mais como um desafio para o ser humano moderno. Nós somos capazes de fazer esse desafio, de desafiar as dimensões físicas que são necessárias para que se alcançar o potencial biológico desse indivíduo. Esse papel do profissional de educação física é muito bonito, eu acho. Eu estou sendo romântico aqui, ele é bonito, ele é apaixonante, sim, porque a gente traz um negócio que deveria ser natural, mas o mundo moderno, que tem um monte de benefício, tem alguns prejuízos, e um deles é essa falta de desafio das nossas capacidades físicas, das nossas dimensões físicas. E é importante falar benefício, porque senão assim, o mundo moderno é uma porcaria. Não, não é. Graças a esse mundo moderno que está aí, que as pessoas estão vivendo cada vez mais, com exceção de uma possibilidade, uma probabilidade, nos Estados Unidos, ter a primeira geração que os filhos vão viver menos que os pais por conta da obesidade. Daí eu falar, você quer correr esse risco? Eu não quero. Não, e
a gente, né, o que eu trouxe aqui de informação em relação à meta-inflamação, ela está intimamente associada ao que você falou. A pessoa, beleza, eu tô gordo, mas eu tô saudável. Beleza. Você vai estar por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você pode até manter o peso, mas você vai estar também mantendo um padrão de inflamação ao longo do tempo. Só que esse padrão de inflamação ao longo do tempo acelera mecanismos de envelhecimento, de senescência, que a gente poderia adiar 10, 20, 30 anos para frente. Esse é o grande lance. E aí quando eu falo, mas você está falando que o obeso envelhece mais rápido? Não, galera, não é isso, pelo amor de Deus. Mecanismo de senescência é o quê? É aquele mecanismo que você pensa que você vai ter somente no indivíduo que tem lá seus 80 anos, 90 anos. O indivíduo com 80 anos, 90 anos é o indivíduo que já sofreu um pouco de sarcopenia, ele já perdeu massa muscular, ele já tem um pouco mais de resistência à insulina, que é natural do processo de envelhecimento. É natural, ele vai ter isso, ponto. Só que o obeso vai ter isso com 50 anos e não com 80. Olha só. Por quê? Porque ele passou 10, 20, 30 anos inflamado. Inflamado, com estresse oxidativo, com glicose lá em cima, enfim, uma infinidade de coisas que a gente citou aqui, só algumas. Só algumas, é verdade. Entendeu? Então, assim, esse indivíduo pode sobreviver por 80, por 90 anos? Pode. As medicações hoje, elas são extremamente poderosas no sentido de manter o cara vivo. Mas com que qualidade de vida, foi o que você falou, com que qualidade de vida, com que com que conforto e fazendo o quê? Beleza, você vai ter lá 90 anos, mas você vai estar travado num sofá, você não vai conseguir andar 10 metros, você vai sentir falta de ar. Perde um pouco da independência. Independência, autonomia, como queiram chamar, você perde. Você perde um pouco da sua capacidade de ser humano. Eu acho legal só dar uma conceituadinha assim, essa questão de autonomia e independência, porque já que a gente diferenciou aqui, porque autonomia é a sua capacidade de tomar a decisão. Eu sou autônomo, eu sou capaz de tomar a decisão que, por exemplo, eu agora estou com fome, quero levantar e quero comer um pedaço de queijo. Então eu tenho essa autonomia. Estou dando um exemplo muito simplório. Mas não consigo levantar e ir até a geladeira pegar o queijo cortado. Você não precisa de alguém que pegue para você. Sou dependente. Não tenho independência para fazer isso. E é muito fácil você visualizar exemplos, por exemplo, na doença do mal de Alzheimer, a pessoa perde, em primeiro lugar, a autonomia. Sim. A pessoa se perde, a pessoa não sabe a hora de ir no banheiro. E muitas vezes ainda está independente. Ela poderia levantar e poderia ir. Mas ela não tem a noção. Perdeu a autonomia. Essa é a diferença. Aí você perde a autonomia, você perde a independência. O resultado final disso, simplificando muito aqui, é a perda da qualidade de vida. Exatamente. Então você pode viver mais 10, 15, 20 anos desse jeito. É isso aí. É isso aí. E tirando a qualidade de vida das pessoas que vão se sacrificar para cuidar de você, familiares, os filhos, às vezes os próprios netos. Assim, e aqui como você falou, a gente pode ter a primeira geração nos Estados Unidos de pessoas que vão viver menos que a geração anterior que os pais por causa da obesidade. Justamente por quê? Porque esses processos aceleram o fim da vida. Isso. Né? E aí, galera... E viver menos não significa morrer antes dos pais. Tá? Exatamente. Viver a vida, o tempo de vida vai ser menor do que o tempo de vida da geração anterior. Só dando um exemplo, supondo que os pais viveram 70 anos, eles vão viver 65. É mais ou menos isso aí. Simplificou. Simplifiquei a história. Pela primeira vez eu consegui simplificar uma coisa, né? Incrível. Você traz muita coisa. É que você se empolga. Você está aí falando, eu estou aqui olhando assim para você falando de meta-inflamação, falando dos processos bioquímicos, fisiológicos.
assim, a sua cara de felicidade. Vamos voltar. É muito legal. Cara, mas assim, eu acho que a gente conseguiu abarcar de forma abrangente como o indivíduo obeso inflama, né? E, assim, a gente, pensando do ponto de vista da nossa intervenção como professores de educação física, a gente consegue interferir em vários desses aspectos, né? E ele sente isso já, assim, quase que, não vou falar que é imediato, porque demora um tempo, mas um mês, 2 meses, ele já começa a perceber isso, né? Ele começa a perceber que o corpo dele começa a funcionar melhor, porque ele diminui a inflamação. Mas por que diminui a inflamação? Porque, primeiro, ele vai começar a ter escolhas alimentares melhores. Começou a escolher melhores alimentos, diminui a quantidade de gordura que está ingerindo, você tem uma regeneração das gut junctions. Você começa a ter uma modificação progressiva da flora intestinal. Né? Aquelas bactérias gram-negativas começam a ser substituídas. Né? Você tem uma diminuição da quantidade de LPS circulante. Né? Você tem uma diminuição da expressão de um receptor que é maldito, que é o TLR4, o Toll-like receptor 4. Esse é maldito, por quê? Porque ele é sensível às citocinas pró-inflamatórias. Então você não aumenta a sua expressão das citocinas, você também aumenta a sensibilidade a elas. Então você diminui a sensibilidade às citocinas pró-inflamatórias, você diminui a inflamação e você vai diminuindo toda a cascata que vem na sequência. Então, assim, isso estou falando só da alimentação. Eu não estou falando, por exemplo, do aumento da nossa capacidade antioxidante, que diminui o estresse oxidativo. Eu não estou falando da diminuição, né, que é momentânea, mas ela acontece, da glicemia. Né? Ela pode continuar persistentemente elevada ao longo do tempo, mas naquele momento do exercício ela pode ter uma leve diminuição, porque vão existir processos que vão ser disparados logo após o exercício que gera essa queda. Então você mantém essa queda transiente, né? E enquanto você está fazendo exercício também, você tem uma utilização melhor, ainda que essa glicemia esteja aumentada. Isso? Não, então, você tem, por exemplo, a ação da MPK durante o exercício, que vai aumentar a captação de glicose dependente da ação da insulina. Você tem depois do exercício, você tem uma entrada maior da glicose que é independente da ação da insulina por conta do restabelecimento das reservas de glicogênio. Então, tudo isso faz com que você tenha uma diminuição momentânea da quantidade de glicose circulante. Só que isso, ao longo do tempo, vai fazer com que você aumente a resistência. Aumente a sensibilidade à insulina. Diminua a resistência. Junto disso, aumenta a força, melhora o condicionamento, que já é Exatamente. mais fácil de... Já está mexendo com a qualidade de vida, já está mexendo com a independência. Enfim, cara... assim, eu acho que hoje falar que atividade física faz bem à saúde é clichê. Né? É clichê porque todo mundo sabe isso. Mas por que faz? Onde a gente interfere? Qual é o real sentido de a gente, como agentes de saúde, né, como professor de educação física, temos de existir nesse universo? Entendeu? Eu acho que esse é um dos sentidos que a gente está aqui para isso. E, assim, fazer a pessoa entender esse processo, a pessoa obesa, acima de tudo, ela tem que entender esse processo. Porque quando ela entende o processo, ela entende o que ela está passando e, a partir daí, ela começa a ter consciência das melhoras, que são pequenas no começo, mas que vão aumentando gradativamente ao longo do tempo, e mais... elas começam a ter ciência do tipo de respostas que elas podem ter ao longo do tempo. Perfeito. E isso causa nelas o quê? Consciência. A gente está trabalhando na esfera física, biológica, filosófica da coisa, mas tudo isso faz parte do processo. E a gente não está dizendo que vai ser fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você está diante de um ambiente... O ser humano hoje, na maior parte dos casos,
onde a gente vive, pelo menos, isso é muito claro, onde a gente transita, onde a gente trabalha, mas de uma maneira geral no mundo, isso vem acontecendo tanto que a obesidade ela é maior do que a fome. Tem mais gente se tornando obesa do que passando fome. São dois problemas que precisam acabar. E aí tem um conflito filosófico aí. O que é melhor? Então, dá muita abundância de comida, as pessoas vão ficar obesas. É melhor do que passar fome, que você consegue cuidar da obesidade. Você tem abundância, você vai tratar de um. Para começar, você passa a ter um problema só. Estou sendo talvez um pouco polêmico aqui agora. Estou me arriscando aqui sem ter refletido tanto assim sobre esse assunto, preciso até refletir mais. Mas eu acho que a gente está aqui para isso também, para ter as ideias e depois a gente até refinar essas ideias. Mas é fato que entre ter uma chance das pessoas se tornarem obesas e ter as pessoas passando fome, é menor ter a chance de se tornarem obesas, até porque existem as pessoas que não ficam obesas no ambiente obesogênico. E tem as pessoas que ficam e conseguem vencer. Mas o que eu estou querendo dizer no final dessa história é que nós não estamos dizendo, pelo contrário, o nosso primeiro episódio dessa terceira temporada, ele fala exatamente da dificuldade que é de lidar com esse assunto. O que não pode, eu acho que não pode, apesar de ser delicado falar sobre isso, o que não pode é excluir a responsabilidade da pessoa que está com obesidade, a responsabilidade dela de fazer parte do processo e querer vencer essa doença. Como qualquer outra, que você tem que ir lá, você tem que se medicar, você tem que... o meu amigo agora, o meu irmão, Marcão, que eu chamo carinhosamente de Glabella, acabou de vencer um câncer, tinha que ir lá de 3 em 3 semanas, era uma semana de quimioterapia, tinha que ir lá, bonitinho, ele mexeu na dieta dele, mexeu na atividade física, mexeu na rotina de trabalho, teve que mexer em um monte de coisa, mas por que o cara vai lá e luta? Eu estou dando um exemplo dele, ali está muito na tua frente a morte, o problema, está logo ali. A obesidade não é longo prazo. A obesidade é longuíssimo prazo. E as recompensas estão todas aqui. Imediatas ali, ó. Então a gente sabe que por conta disso é muito difícil, mas não dá na minha cabeça para excluir a responsabilidade, porque a pessoa precisa tomar paciência. Eu quero, vocês me ajudam? Vai ter uma galera para me ajudar? E de fato a gente não tem, dependendo do local que você está, até da camada social que você está, o nível de ajuda vai ser menor sim. Daí a importância cada vez mais, Cauê, desse trabalho e levar mais informação. Nós dois temos uma dificuldade de fazer essa informação chegar no público leigo, mas aí eu vou falar do que eu acredito mesmo, não é uma fé, uma coisa que eu quero acreditar, é que esse trabalho possa atingir profissionais que se inspirem para, na prática, eles fazerem melhores intervenções e ajudarem mais as pessoas. É exatamente. É meio romântico, mas é isso. E isso não quer dizer que a gente vai resolver o problema. Mas se a gente ajudar, a gente ajuda um pouquinho daqui, tem um monte de gente fera, tem um monte de galera, cada um fazendo a sua parte do lugar, a gente vai melhorando e sabendo sempre, sendo redundante, sendo repetitivo, que sim, cara, você que está obeso, é uma luta. Eu já estive no borderline aí com sobrepeso durante uns 10 anos com sobrepeso. Começava a emagrecer, voltava. Começava a emagrecer, voltava. Até eu achar o caminho. Cauê, professor de educação física, formado, porque eu engordei depois de formado. Aliás, durante a graduação eu comecei a engordar. Então, olha só que bizarro. Você entra para estudar movimento, você vem de uma vida de, a gente praticava muito esporte e tal, você foi o cara que praticou esporte, eu também, e aí você entra para a faculdade e na hora que você começa a aprender sobre o assunto, você começa a ficar, em primeiro lugar, sedentário, inativo fisicamente, com excesso de comportamento sedentário, são duas coisas diferentes que se complementam negativamente, e além disso, você começa a comer mal, e começa a engordar. Isso é exatamente o que aconteceu comigo. E eu demorei, depois que eu cheguei num peso, que eu cheguei no acima do peso, no sobrepeso, ali por volta de 2004, 2005, foi
em 2014, eu finalmente saí da faixa de sobrepeso. Foram 10 anos, vai e volta. Alguns momentos que eu falei assim, eu vou ser isso aqui mesmo. Agora eu vou ser gordinho. Aí minha família toda me chamava de gordinho. Fala gordinho, já virei o gordinho na família. Uma família que todo mundo é forte, né? Eu era magricela. Olha só, eu saí de que situação. Eu saí de magricela para gordinho. Todo mundo, pô, Bruno é forte, André tá forte, não sei quem tá sarado. Fala magricela, sou eu. Bruno tá forte, o Bruninho tá forte também, o Ricardo tá maneiro, não sei o quê. Fala gordinho, sou eu. Olha o trauma do... Mas aí eu escolhi uma hora e falei assim, cara, não, acho que eu gostava mais de ser chamado de magricela. Vou ficar magricela. Eu tô brincando com isso. E aí, 10 anos nessa luta, até o momento que eu admiti que essa é a minha vida, agora eu sou gordo. E o momento que um dia que eu tomei um susto, que eu passei mal, comecei a sentir uma sensação estranha, e naquele dia, tem essas viradas de chave, né? Eu falei, não, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível. E aí comecei, e eu brinco, tomei vergonha na cara, assim, não é um problema de vergonha na cara. Eu sou o cara que eu falo muito que não é um problema de vergonha na cara, não é, mas também é. É que a gente fica com muito melindre hoje, que qualquer coisa que você fala, ai, mas você falou... Pô, Você tomou consciência daquilo que não, eu tomei vergonha na cara. Pra mim, eu tomei vergonha na cara. Eu olhei, falei, e não é fácil, só que aí que tá. O processo não é fácil. Não é fácil, pelo amor de Deus. Eu tô brincando, eu tomei vergonha na cara, porque você usou a palavra correta agora. Tomei consciência, olhei e falei assim, cara, não tá legal, preciso fazer alguma coisa. E foi uma luta. Mas aí eu saí daquele vai e vem, eu entrei num processo de criar um hábito, de mudar meu comportamento e conseguir vencer o problema. Mas, cara, eventualmente, eu já falei isso aqui, eu acho, inclusive, eventualmente eu engordo 2 quilinhos, vou 3 quilinhos, perco um pouquinho de massa muscular. Cara, manter isso no dia a dia, trabalhando pra caramba, tendo família para cuidar, tendo que estudar. É difícil. A gente sabe, então, achar que... E por isso que muitas vezes as pessoas procuram a pílula mágica. Eu posso colocar o meu exemplo. Eu tô acima do meu peso. Eu tô no borderline hoje. Tá na hora de vencer. Mas é que tá. Eu tô no borderline e eu tô há menos tempo que você. Tá? Devo estar aí uns 3, tá melhor que eu. 4 anos no borderline. Mas por que isso? Né? Estudando, trabalhando, variações de situações pessoais que aconteceram nesse caminho. Questões emocionais, enfim. História da sua vida. Exatamente. Tudo isso interfere. Porra. Interfere pra caceta. Entendeu? E aí, assim... A questão toda beleza, você pode estar passando por um momento, você pode estar passando por uma situação que, não tá permitindo você começar um processo agora, beleza. Mas tenha ciência. Tenha consciência de que uma hora você vai ter que começar e não pode fugir muito, não pode escapar muito do tempo, porque cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, você fica mais perto daquilo ali ser cada vez mais difícil de você recuperar. E quando a gente... Entendeu? Eu tô brincando com a questão do vergonha na cara, que eu acho que a gente também tem que levar algumas coisas para um lado mais tranquilo. Mas eu mesmo já fiz um post e eu acho que vale a pena falar sobre isso. Você deu vários exemplos aí que não é uma questão de vergonha na cara. Porque quando você fala assim, gordo sem vergonha. Você não tem vergonha na cara. Cara, você falou isso, o sistema de recompensa está alterado. Uhum. A questão do desejo pela comida está alterado, está aumentado em relação ao indivíduo magro. E não é só a questão da recompensa, mas em si uma questão de prazer e recompensa das coisas diferentes. Sim. Né? E também passa a ser uma necessidade energética, porque você, quando engorda, você aumenta a sua taxa metabólica de repouso, né? Então, você passa a ter uma necessidade energética maior,
isso é mais uma etapa do ciclo Cara, vicioso. olha quanta coisa. É muita coisa. E essa taxa energética, que é que eu falo, as pessoas gostam muito de dar porrada, né? Surge um modelo, esse modelo está errado, esse modelo está certo. E o modelo que sofre muita polêmica é o carboidrato de insulina. E eu acho que toda vez, e a gente pode fazer um episódio também sobre o modelo carboidrato de insulina, com balança energética, acho que pode ser interessante explicar mais detalhadamente. Mas toda vez que você olha para o modelo carboidrato de insulina como o agente explicador da obesidade, aí você está sendo extremamente reducionista e está tendendo ao fracasso. Aí o modelo é absolutamente falho se você pensa nele como a explicação para a obesidade. Mas se você entende a complexidade, é mais um mecanismo que está acontecendo. E nesse que você acabou de falar, quando você tem uma resistência à insulina e você tem um direcionamento do que você come, da energia, para o acúmulo do tecido adiposo, você tem as células metabolicamente ativas precisando de energia. E isso, por si só, já aumenta a fome. Aí você já falou, sistema de recompensa, prazer, vontade. Nossa. Você falou uma coisa, só pra gente... Eu acho que se a gente não encerrar aqui, cara, a gente vai ficar a tarde inteira falando. Eu acho que sim. Porque já deve estar com mais de 1 hora de episódio. Brincando. Brincando. Galera. Será que tá? Deve estar. Depois a gente vê, mas eu acho que tá. Mas olha só. Você falou uma coisa que são uns... Aqui, acho que já tem mais de 1 hora de episódio. Vai, fala aqui. Uma coisa muito interessante que você falou. Você já tinha falado antes, falou de novo, mas só que agora deu aquele insight. Você desloca a sensibilidade da insulina, né, para uma maior sensibilidade, uma sensibilidade sustentada no tecido adiposo e diminui a sensibilidade da insulina no tecido muscular. Né? Olha que interessante. O que acontece com uma pessoa que fica inativa e começa a ficar inativa? Né? Ela ficou um dia inativa. Inflexibilidade metabólica. A inflexibilidade metabólica, o que ela faz? Ela aumenta o consumo de carboidrato. Por quê? Porque ela eleva a razão da nossa respiração, a razão respiratória, né? O RR. Aumentou o RR, você tem um metabolismo mais glicolítico, mas não é porque você está utilizando a glicose como somente como energia para gerar contração, nada disso. Não é só isso. É também porque ela está indo para o tecido adiposo. Exatamente. Você está inflexível metabolicamente falando. Você não é capaz de metabolizar essa glicose, esse carboidrato que você está comendo, da forma como para transformá-lo realmente em energia. E aí não se enganem. A energia utilizável naquele momento, você transforma em energia armazenada em forma de gordura, não em forma de glicogênio, até porque isso é limitado. Exatamente, e não se enganem, não se enganem. Quando você tem entrada de glicose no tecido adiposo, ele também vai servir como fonte de energia, porque lá também tem mitocôndria, lá também tem enzima do metabolismo glicolítico, você tem isso no fígado, né? Você tem outros tecidos, o cérebro continua captando glicose, porque o cérebro só trabalha com glicose. Né? Você tem vários outros mecanismos compensatórios aí. Então, deu um insight aqui para tentar trazer um pouquinho também do que pode explicar a gênese da obesidade, a gênese da diminuição da sensibilidade à insulina. Pelo aspecto fisiológico. Entendeu? Então, cara, acho que a gente começou, olha só, a gente começou na inflamação. Virou bate-papo, a gente nem tá bebendo cerveja. Mas acho que a ideia é essa também. Sim. A gente começou na inflamação, fomos para a parte mais filosófica, né, da obesidade, voltamos um pouco para a fisiologia, e eu acho que, assim, a galera já deve ter entendido que tudo isso está integrado. Claro. Eu acho que sim, mas eu queria dar uma última simplificada. Claro. Para passar a palavra para você, assim, muito grosseiramente, como o aspecto fisiológico que você acabou de explicar influencia o comportamento. E a gente está falando aqui do negócio do vergonha na cara, tá brincando com isso,
brincando entre aspas, porque a gente está falando uma coisa que é muito séria, que a gente está chamando a atenção da importância da pessoa entender que ela é parte do processo, também não ficar só... Porque é muito fácil se ocupar. Eu já sei que o ambiente é obesogênico, eu já sei que está tudo difícil, então é isso mesmo. E eu, num determinado momento, foi isso que eu fiz. Isso não tem solução, eu não tenho o que fazer, eu vou ser gordo. Isso foi o que eu fiz. Eu estou falando do que aconteceu comigo, Cauê. E aí chegou uma hora que eu tomei um susto, que eu passei mal, não vou entrar em detalhe aqui, não infartei, não é nada disso. Eu só acordei um dia depois de beber, de comer muito, e falei, cara, que sensação horrorosa. E quando eu comecei a emagrecer, essa sensação foi embora. E sem falar de várias coisas que eu já estava começando a sentir, falar de pressão arterial, de desconforto gástrico e por aí vai. Bom, então, tudo que a gente falou até agora é a não exclusão de você não se vitimizar diante do ambiente, mas também não se culpar, porque é de sair dos extremos. Porque, tomar consciência. Não se culpe, não se culpe. Não se culpe mesmo, não se culpe. Mas também não se vitimize. Bota o pé no chão e fala assim, eu quero, e vai ser difícil para cacete. E tudo que nós falamos aqui hoje não é tudo, até porque a gente já teve um episódio falando de várias coisas e ainda assim a gente nunca vai conseguir falar tudo. Mas o comportamento é além da questão fisiológica, mas olha como a questão fisiológica interfere também no comportamento, interfere no desejo, no prazer, no sistema de recompensa, nas questões que eu chamei de neurobiológicas, que não são necessariamente as questões psicológicas. As questões psicológicas, elas têm sim, carregam um impacto neurobiológico, mas nem tudo que é psicológico necessariamente se explica pela neurobiologia, porque a nossa mente é além do nosso entendimento. Estamos tratando muito sobre isso num episódio que nós fizemos lá na formação profissional com o Carlos Gustavo Barreto e o Carlos Amoroso. Eles falam, não vou falar aqui porque eles falam lá, muito interessante a questão da mente em si. Então, resumo horroroso que eu fiz, que eu estou falando pra cacete, sem parar, que a gente se empolgou realmente na resenha, mas tomemos noção do quanto é importante participar do processo sem se vitimizar, sem se culpar, entendendo que vai ser difícil, como as coisas são na vida, né? A gente acorda todo dia correndo atrás de alguma coisa sem nenhuma garantia de sucesso, mas você tem que fazer a sua parte. Entendendo as etapas do processo. Eu acho que o que eu tentei trazer da parte de fisiologia, parte da inflamação, é uma parte do processo. É uma parte. Tem outras coisas, né, várias outras coisas que fazem parte do processo. Né? E a gente acaba pincelando aqui uma coisa ou outra, né? Mas eu acho que a principal mensagem que a gente pode passar para o cara é: entenda o processo, entenda as partes do processo. Porque quando você entende as partes do processo e você conscientiza a pessoa que você está acompanhando, isso torna mais palatável para a pessoa. Ela toma mais consciência mais rápido. Né? Então ela passa a ser um agente transformador dela mesma. E ela não fica contando só com você, só com a nossa atuação. Ela começa a contar com ela também. Maravilha, cara. Foi? Foi, acho que foi, né, cara? Vamos nessa, então. Vamos. Valeu, obrigado aí por quem ficou até o final, porque hoje a gente se empolgou. Um abraço, até o próximo. Abraço, até a próxima, galera.